Bom dia, tudo bom, gente? Bem, hoje nós vamos estudar a frente 1, corrigindo a tarefa da aula 10, livro 2, certo? Aula passada expliquei para vocês em soma vetorial a regra do paralelogramo, certo? Origem com origem dos vetores, traçava as paralelas aos vetores, montava o paralelogramo, a força resultante saía das origens dos vetores até o encontro das paralelas. Como que eu calculava essa força resultante? Força resultante ao quadrado é força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais duas vezes força 1, força 2, cosseno de θ, ok? Bem, nós chamávamos essa fórmula de fórmula monstro, ok? Bem, uma outra maneira de fazer a soma vetorial é usando a lei dos cossenos. Qual que é a diferença? E eu usei essa lei dos cossenos na execução do exercício 1 de sala de aula, certo? Bem, se caso eu pedisse para vocês o vetor C, certo? Vocês estão vendo aqui que eu não tracei o paralelogramo. Como que eu vou usar a lei dos cossenos? Então, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, cosseno desse ângulo aqui, oposto a C. Caso eu quisesse saber o A, o que eu iria fazer? A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Menos 2 vezes C vezes B, cosseno de quem? De θ, ok? Tá? Bem, quando eu usar essa fórmula aqui, eu sei que se eu tiver o vetor F2 formando um ângulo de 90 graus com o vetor F1, basta eu usar o teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Se o ângulo for 0 graus, isto é, estiver a mesma direção e o mesmo sentido, basta eu fazer força resultante é igual a F1 mais F2. Se o ângulo entre eles forem 180 graus, isto é, mesma direção e sentidos opostos, basta eu fazer força 1 menos força 2, ok? Bem, vamos corrigir a tarefa. Dois vetores A e B possuem módulos 6 e 8. Determine o módulo do vetor A mais o vetor B quando os vetores possuem um ângulo de 90 graus. Se possuírem um ângulo de 90 graus, eu vou usar Pitágoras. Então, R ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64, 100. R é igual a raiz de 100, que vai dar 10 newton, ok? B. O menor módulo possível de A mais B. Gente, vamos fazer um estudo aqui. Esse vetor resultante tem valor mínimo quando forma um ângulo de 180 graus. Então, isto é, quando tem mesma direção em sentidos opostos. E como que eu faço? Eu faço a subtração em módulo 6 menos 8, certo? E qual que é o valor máximo do vetor? Quando ele tiver a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Que é quando eu faço um mais o outro, então 6 mais 8. Então, esse é o valor mínimo de uma soma vetorial, esse é o valor máximo de uma soma vetorial. Que então vai ficar R vai ser sempre maior ou igual a 2 e menor ou igual a 14. Então, quando ele pergunta o menor módulo possível de A mais B, então vai ser 2 newton. E o maior módulo possível de A mais B, 14 newton, ok? Outro exercício de tarefa. Determine o vetor soma A mais B, calculando o seu módulo e o ângulo formado com a horizontal, certo? Então, olha, soma 13, certo? Desculpa, vetor A, 15, vetor B, 8. Então, estou usando a regra do polígono. O vetor soma vai sair daqui até aqui, certo? Formando um ângulo de 60 graus. Usei aqui, gente, a lei dos cossenos para exemplificar para vocês. Tá vendo que aqui eu coloquei menos, entendeu? Certo?
Quanto é que, Soninha, eu uso a lei dos cossenos? Quando eu quero o vetor oposto a 60 graus, ó, tá vendo, ó? Certo? Então, vai ficar soma ao quadrado é 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 15 vezes 8 cosseno de 60. Resolvendo, 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64. 15 vezes 8, 120. Cosseno de 60, meio, mais vezes 2, vai dar 1, então vai dar menos 120. Então, a soma ao quadrado é 169, a soma é igual a raiz de 169, a soma vai estar igual a 13, ok? Bem, o exercício me pede o ângulo formado entre a soma e a horizontal, então, que é o ângulo X, certo? Então, X é o ângulo formado com a horizontal. Usando a lei dos cossenos. Então, olha aqui, gente, a lei dos cossenos. X não é oposto a B, certo? Então, usando a lei dos cossenos, eu coloquei assim, ó, 8 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 13 vezes 15 cosseno de x, certo? 8 ao quadrado, 64, 13 ao quadrado, 169, 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 13 vezes 15 dá 390 cosseno de x. Passando, menos 390 cosseno de x para o primeiro membro, 64 para o segundo membro, eu vou chegar 390 cosseno de x é igual a 330. Cortei o zero, cosseno de x é 33 sobre 39, que eu simplifiquei por 3, vai ter a 11 13. Então, o que vai dar x? Arco cosseno de 11 13avos. Ok? Bem. Terceiro exercício de tarefa. Determine o vetor diferença de A menos B. Lembrando que o vetor diferença de A menos B é a mesma coisa que A mais o oposto de B. Ou concorda? Calculando o seu módulo e o ângulo formado com a horizontal. Então, aqui está, ó, o A, que é na horizontal e para a direita, e o B está inclinado, né, numa diagonal e para cima, certo? Bem, então vamos lá. Coloquei o vetor diferença é A menos B, então coloquei o vetor A horizontal para a direita. O vetor B não estava para cima, eu coloquei para baixo para fazer mais menos B, certo? O ângulo ficou o próprio 60 graus. Por quê? Porque eu só mudei o sentido, eu não mudei a direção, certo? Aqui eu estou usando a regra do polígono, olha, origem, extremidade, E o vetor de diferença vai ser, sai da origem do primeiro à extremidade do último. Tudo não se esqueça que eu estou fazendo. Vetor diferença é o vetor A mais o oposto de B, certo? Que é menos B. Bem, como eu quero vetor diferença e conheço 60 graus aqui, eu vou usar a lei dos cossenos, tá vendo? Olha. Então, vai ficar D ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 10, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, cancelo com esse 2. 10 vezes 10, 100. Então, vai ficar 100 mais 100 menos 100. Vetor diferença ao quadrado é igual a 100, vetor diferença raiz de 100, vetor diferença igual a 10, ok? Bem, vocês vão perceber que ficou 10, 10, 10. Não é um triângulo equilátero? Então, quando ele pede qual que é o ângulo formado com horizontal, todos os ângulos vão ser do quê? De 60 graus, porque é um triângulo equilátero, ok? Hoje, na aula 11, nós vamos começar a cinemática vetorial. Até então, nós estudamos apenas cinemática na física, que era a parte da física que estudava o movimento dos corpos, certo? Soninha, o que muda agora em cinemática vetorial? Nós vamos considerar a cinemática as grandezas vetoriais, e as grandezas vetoriais, elas têm módulo, direção e sentido. E a cinemática que nós estudávamos antes, que era cinemática escalar, nós estudávamos sem considerar módulo, direção e sentido, ok? Então, resumindo, cinemática vetorial é a que trata de movimentos levando em conta mais de uma dimensão, composição, velocidade e aceleração dados em termos de vetores.
No estudo vetorial, a velocidade média de um móvel é um conceito que envolve modo, direção e sentido. Vocês lembram que nós estudávamos velocidade média escalar apenas, ΔS sobre ΔT? A gente não falava sobre direção e sentido. A velocidade vetorial média não mostra o tipo de movimento dos pontos A e B e nem a trajetória do móvel. Por quê? Vocês vão verificar que quando eu falo de vetor, eu só vou me importar o início e o fim. E sempre um vetor é representado por uma seta, certo? Que só depende do início e do fim, não da trajetória. É importante lembrar que as grandezas vetoriais exigem valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. Nesse contexto, também temos o conceito de deslocamento, velocidade, aceleração e força, que são grandezas vetoriais. Por exemplo, aquilo que eu estava falando. Então, vamos imaginar aqui que ele, Homem-Aranha, aqui está um saldo, está aqui até aqui. Aqui é o tempo t0, aqui é o tempo t. Aqui é o deslocamento escalar dele, ó, depende da trajetória, tá vendo? Ó? ΔS fala da trajetória. O deslocamento vetorial, que é representado por uma seta, certo? Não depende da trajetória, depende apenas do início e do fim. Quando eu falo de velocidade escalar média, eu vou falar ΔS sobre ΔT. Quando eu vou falar de velocidade vetorial média, eu vou pegar o deslocamento vetorial, que só depende do início e do fim, então dessa distância aqui, e dividir pelo tempo, certo? Ou, em módulo, o módulo da velocidade vetorial média é igual ao módulo do deslocamento sobre ΔT. Do mesmo jeito que eu falo de velocidade vetorial média, eu vou falar de aceleração vetorial média, certo? A aceleração vetorial média tem a mesma direção e sentido da variação vetorial, certo? Então, ó, se eu falo de aceleração escalar média, eu sei que depende da direção e sentido, mas eu pegava apenas ΔV sobre ΔT. Aqui eu vou pegar a variação do vetor velocidade sobre a variação de tempo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma parábola. Aqui eu tenho a velocidade 1 no tempo 1. Aqui a velocidade 2 no tempo 2. Tá vendo que tem para cima, para baixo. Aqui outro exemplo, olha. V1 para cima na vertical, V2 na horizontal e para a direita. Se eu quiser saber o ΔV, eu tenho que usar, por exemplo, aqui, o que seria V2 menos V1? O que seria o ΔV? Olha, seria V2 mais o oposto de V1. Então, ó, V2 mais menos V1. O que vai ser o ΔV? Sai da origem do primeiro à extremidade do último, ok? Vamos fazer os exercícios de sala. Antes disso, então, Soninha, vai complicar? Não. O que eu vou ter que prestar atenção aqui? Quando ele pedir escalar, você não precisa se preocupar em direção e sentido. Quando ele pedir vetorial, você vai se preocupar em direção e sentido e sempre o vetor é representado por uma seta, ok? Então, olha o primeiro exercício. Em um bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra. O menino faz um percurso de P a Q em 100 segundos, pela trajetória representada no esquema a seguir. Então, olha, o menino sai de P, andou ó, 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3 quarteirão, 4 quarteirão, 5 quarteirão, 6 quarteirões, 7 quarteirões, ok? Então, quanto que ele andou? 700 metros, ok? Bem, ele pede qual o modo do deslocamento escalar. Olha, o deslocamento escalar, que é o ΔS, ele não andou 7 quarteirões vezes 100 metros, 700 metros. O que é o modo do deslocamento vetorial? Opa, deslocamento vetor só depende do início e do fim. Então, início é aqui, tá vendo? O fim aqui. O vetor vai sair daqui e vai até ali. Gente, eu não sei, ó, tá vendo? Seria uma reta, viu, gente? Ó, aqui. Esse é o vetor de deslocamento vetorial. Tudo bem? Então, ó, ele tem que chegar aqui, ó. Certo? Ô, Soninha, mas como que eu vou calcular isso? Olha, eu não tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Formando um ângulo de 90 graus.
certo? Quantos metros tem esse cateto aqui, ó? 1, 2, 3, quarteirão, 300 metros. Quanto que tem esse? 1, 2, 3, 4, porque até aqui, né? 400 metros. E esse não é o vetor de deslocamento? Eu vou usar Pitágoras. Então, olha, vou chamar de ΔR. ΔR ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, certo? Então, ΔR ao quadrado vai estar 2.500, ΔR raiz de 2.500 vai estar 500 metros. Aí eu peço, qual que é o modo da velocidade escalar média? Ó, velocidade escalar média, ΔE sobre ΔT, então 700 metros, certo? Dividido pelo tempo 100 segundos, então vai dar 7 metros por segundo. Agora, qual que é o modo da velocidade vetorial média? Opa, o vetor de deslocamento é 500 metros, então vai ser 500 metros sobre 100 metros, que vai dar 5 metros por segundo, ok? O corpo descreve um movimento circular uniforme de raio 2,5 metros com uma velocidade angular de 1 radianos por segundo. Determine o tempo gasto que o corpo leva para percorrer 1/4 da circunferência para ir de A até B, certo? Bem, então vamos lá. Ele pede também o modo do vetor de deslocamento entre A e B. C, o modo da velocidade vetorial média do corpo entre A e B. D, o modo da aceleração centrípeta do corpo. E o modo da aceleração vetorial média do corpo entre A e B. Então, vamos lá. A está aqui, B está aqui, ó, 1/4 da circunferência. Tudo bem? A velocidade VA, a que está aqui, na vertical e para cima, e VB, o que está aqui, na horizontal e para a esquerda, certo? Ele pede o tempo que o corpo leva para percorrer 1/4 da circunferência. Nós não sabemos, vamos lá lembrar de movimento circular, que velocidade angular não é 2π sobre período. E o que é período? É o tempo para dar uma volta, certo? Bem, se velocidade angular é 2π sobre período, período vai ser 2π sobre velocidade angular, certo? Mudei aqui, certo? Então, quanto que vai ser o período? 2π sobre 1, porque a velocidade angular é 1 radianos por segundo, vai dar 2π segundo, certo? Mas, período é o tempo de uma volta, e ele quer o tempo para percorrer 1/4. Ó, é só pegar o período e dividir por 4. Certo? Então, vai dar 2π dividido por 4, vai dar π sobre 2 segundo. Ok? Bem, o que ele pede na B? O modo do vetor de deslocamento do corpo entre A e B. Ó, modo do vetor deslocamento entre A e B. Ó, A e B. Ele quer saber esse valor aqui. Ele não falou que o raio não é 2,5, então é 2,5 aqui e 2,5 aqui. Como que eu calculo isso daqui? Usando Pitágoras, ok? Então, ΔR ao quadrado é igual a RB ao quadrado mais RA ao quadrado. Então, ΔR é a raiz quadrada de RB ao quadrado mais RA ao quadrado, isso daqui. Substituindo 2,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, vai dar 2 vezes 2,5 ao quadrado. Então, a raiz de 2 vezes 2,5 ao quadrado vai dar 2,5 raiz de 2 metros, ok? Bem, aí ele pede, qual que é o modo da velocidade vetorial média do corpo entre A e B? Ó, velocidade vetorial média vai ser o deslocamento vetorial sobre o tempo. O deslocamento vetorial é 2,5 raiz de 2 metros. Sobre o tempo, fazer esse 1/4, que é π sobre 2 segundos, certo? Então, vai dar 5 raiz de 2, porque esse 2 vai para o numerador, então vai ficar 5 raiz de 2 sobre π metros por segundo. Bem, o modo da aceleração centrípeta do corpo. Então, ó, lembrando que a aceleração centrípeta, que é a responsável pela mudança da direção do vetor velocidade, é v² sobre raio. Mas eu sei que v é a velocidade angular vezes raio. Substituindo na fórmula, eu vou chegar que a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes raio.
Substituindo a velocidade angular, que é 1 ao quadrado, vezes o raio 2,5, eu vou achar que a aceleração centrípeta é 2,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Na ele pede, qual que é o módulo da aceleração vetorial média do corpo entre A e B? Então, vamos lá. Eu sei que a velocidade angular não é 1 radianos por segundo, certo? Vou calcular a velocidade V. Como que eu calculo a velocidade escalar V? Vou pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio. Velocidade angular é 1, o raio é 2,5, eu tenho que V é 2,5 metros por segundo, ok? Tá? Então, ó, isso é 2,5 metros por segundo, VB é 2,5 metros por segundo. Eu quero saber qual que é a aceleração vetorial média. Aceleração vetorial média é a variação da velocidade vetorial sobre o tempo. Tudo bem? Certo? Então, quanto que vai ser essa variação vetorial? Ah, vai ser VB menos o vetor A. Soninha, mas o que é VB menos o vetor A? Ó, vai ser VB mais o oposto de VA. Então, ó, VB, ó, certo? Mais o oposto de VA. Tá vendo que estava para cima, veio para baixo? Certo? Ele usou aqui, eu usei aqui, desculpa, a regra do paralelogramo. Tracei paralela a VA, tracei paralela a VB e o ΔV é esse daqui. Soninha, como que eu vou usar? Vou usar Pitágoras para achar ΔV. Então, como que vai ficar? VA e VB não é igual a 2,5? Então, vai ficar ΔV ao quadrado é 2,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Então, ΔV ao quadrado é 2 vezes 2,5 ao quadrado, certo? E ΔV, raiz quadrada de 2 vezes 2,5 ao quadrado, que vai dar o quê? 2,5 raiz de 2, ok? Tá? Então, ó, ΔV, 2,5 raiz de 2 metros por segundo. Apliquei Pitágoras e calculei, ok? E a aceleração vetorial média, Soninha? ΔV sobre ΔT. Então, ΔV é 2,5 raiz de 2 metros por segundo sobre o tempo. O tempo é π sobre 2. Substituindo, eu vou ter que a aceleração vetorial média é 2,5 raiz de 2 sobre π. Por quê? Esse 2 que estava no denominador do denominador subiu, multiplicou 2,5, virou 5. Ok? Certo? Então, até aqui, o que nós estudamos? Até aqui, nós estudamos o seguinte, que eu tinha uma trajetória retilínea e uma trajetória curvilínea, certo? Quando eu tinha um movimento retilíneo uniforme, eu disse para vocês que o valor, o módulo da velocidade era constante. Quando eu tinha um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O módulo da velocidade variável, uniformemente, mas variável, certo? Da mesma maneira, quando eu tenho movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Quando eu tenho o movimento circular uniformemente variado, a velocidade, o módulo da velocidade varia. Agora, cuidado com a direção. Quando a trajetória é retilínea, tanto no movimento retilíneo uniforme, como no movimento retilíneo uniformemente variado, eu não mudo a direção da velocidade. Ela é sempre a mesma, porque a trajetória é reta. Quando eu tenho um movimento circular, certo? Quanto é uniforme e quanto é variado, então, tanto no MCU como no MCUV, a direção da velocidade é variável, porque olha aqui, ó, eu tenho uma trajetória curva. Aqui eu tenho o vetor velocidade. Aqui eu tenho um vetor velocidade. Aqui eu tenho um vetor velocidade. Olha como que na trajetória circular, a direção da velocidade vai mudando, ok? Bem, o que era mesmo aceleração tangencial? A aceleração tangencial, gente, é aquela que, quando o movimento é acelerado, ela tem o mesmo sentido da velocidade, ó. Tá vendo, ó? Mesmo sentido, certo? Se o movimento for retardado, sentido oposto. Mas a direção é sempre da velocidade e ela é sempre perpendicular à trajetória, ok? Essa aceleração tangencial, ela é a responsável pela mudança do
módulo da velocidade. Se passa de 2 metros por segundo para 4 metros por segundo para 6 metros por segundo, ok? Bem, o que é aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é aquela responsável pela mudança da direção da velocidade. E ela é sempre radial e dirigida para o centro. Tá vendo? Então, ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade, perpendicular à aceleração tangencial. Ok? Bem, se eu tenho um movimento cuja trajetória é retilínea, certo? No movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração tangencial. Opa, mas no movimento retilíneo uniformemente variado, tem aceleração tangencial, porque a velocidade, o modo da velocidade varia. Se eu tenho um movimento circular uniforme, como é uniforme, a aceleração tangencial é nula. Por quê? Porque a velocidade não varia. Se eu tenho um movimento circular uniformemente variado, a aceleração tangencial é não nula. Por quê? Porque o módulo da velocidade varia. Bem, e aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta, ela só existe quando o movimento é circular. Então, quando a trajetória é retilínea, nem o movimento circular uniforme, nem o movimento retilíneo uniforme, nem o movimento retilíneo uniformemente variado tem aceleração centrípeta, porque a trajetória é retilínea. Já se a trajetória é curvilínea ou circular, certo? Tanto no movimento circular uniforme como no movimento circular uniformemente variado, eu tenho aceleração centrípeta, então ela é não nula. Ok? E aceleração resultante? Olha, a aceleração resultante, ela vai ser a soma vetorial da tangencial mais a centrípeta. Bem, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ele não tem nem a tangencial nem a centrípeta, a aceleração resultante é zero. Quando eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, ele não tem a tangencial, mas ele tem a tangencial, mas não tem a centrípeta. Então, a aceleração resultante vai ser a tangencial, ok? Se eu tenho um movimento circular uniforme, ele não tem a tangencial, porque o modo da velocidade não varia, mas como é circular, ele tem a centrípeta. Então, a aceleração resultante vai ser igual a centrípeta, já que é a soma dessa mais essa. Cuidado aqui, o movimento circular uniformemente variado, ele tem aceleração tangencial e tem aceleração centrípeta. Então, a aceleração resultante vai ser a soma vetorial da tangencial mais a centrípeta. Lembrando que, se eu tenho uma soma vetorial, eu tenho aceleração tangencial aqui, aceleração centrípeta aqui. Eu tenho que usar a regra do paralelogramo. Então, a aceleração resultante, certo? Vai ser calculada por aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. Por quê? Porque eu formo um ângulo de 90 graus aqui, olha. Elas são perpendiculares entre si e eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Ok? Bem, bons estudos, certo? Um abraço bem forte e cheio de saudades para vocês.